Tá ok? Sim. Pessoal, nós vamos precisar, para fazer essa experiência, já está filmando, ó. Silêncio. Prestar atenção. Depois que o professor terminar de mostrar, aí vocês vão poder perguntar, tá certo? Mas só que aí já vai ter um material pronto para vocês verem quantas vezes vocês quiserem em casa. E eu duvido que alguém vai errar uma questão na prova que fale sobre isso aqui. Terceira série. É um grande teste, tá bom? Então veja só, consequências da câmara escura. Quem perguntar, pode chegar em casa, às vezes uma mãe ou pai que são inteligentes, né? E aí ele sabe que é câmara ou é câmera? Câmara! Aí é o seguinte, papai e mamãe tá certo se a gente estivesse falando de uma câmera fotográfica. Mas quando se trata da câmara escura, é câmara mesmo. Não é came, não é me aqui, tá certo? Então é câmara escura, que é exatamente essa daqui, né? Agora lembre-se que nós estamos filmando. Se alguém fizer algumas gracinhas assim, não vai cair bem, né? Então essa aqui é a câmara escura, tá certo? Quem inventou? Origem desconhecida. Ninguém sabe bem quem foi inventor, porque uns dizem que foi um chinês, tem outros que dizem que foi um alemão, mas isso para nós nesse momento não é o importante. O importante é o que esse invento foi proporcionar, e é a coisa mais fácil do mundo. Depois que inventou a câmara escura, o ser humano, depois de alguns séculos, conseguiu pegar aquela imagem que vocês lembram bem, que forma lá, né, no papel vegetal da câmara escura, que vocês sabem, aquela imagem que forma ali, no papel vegetal, e que forma como? Assim? Não, né? É de cabeça para baixo. Então, é uma coisa assim, ó. Então, lá, né, lá na câmara escura, lá na folha do papel vegetal, forma uma imagem de cabeça para baixo. O que o ser humano fez? Ele foi desenvolvendo os estudos, aprendizados, aí a química permitiu que fosse inventada uma substância que colocava nesse papel aqui. Quando esse papel recebia a luz da imagem, onde era mais luminoso, né, tinha mais luz, lá aparecia mais escuro, né? E onde tinha menos luz, lá aparecia mais claro. Então, pessoal, foi possível botar uma imagem que ficasse permanentemente no papel. Vocês já pararam para imaginar a terceira série? Um papel que você foca uma imagem em cima, projeta a imagem, deixa ela ali um tempo e depois você não projeta mais e o papel fica com a imagem lá grudada. É como se fosse uma impressão, né? Olha que coisa fantástica. Claro, isso foi o iniciozinho da coisa. Depois disto, que o ser humano desenvolveu então a câmera fotográfica, que parecia até um pouco com essa câmara escura, né? As pessoas botavam um negócio assim, para ficar bem escuro, olhava lá dentro, e aí tinha uma lâmpada que ia acender, ele puxava a lâmpada, plá, fazia um flash, né? Aquela claridade era importante para a imagem formar aqui no papel. Aí a imagem formava. Agora imaginem que a consequência disso foi o quê? A máquina o quê? Fotográfica. Muito bom. Fotográfica. Pessoal, com a máquina fotográfica evoluindo,
evoluindo, e a ciência também evoluindo, os seres humanos descobriram que também tinha uma outra coisa bem interessante. Quando a gente olha para algo, né, que é uma imagem, e a gente consegue fazer várias imagens, uma numa posição, outra na outra, outra na outra, outra na outra, entenderam? Se a gente conseguir ver uma depois da outra, sendo que 24 posições em um segundo, o ser humano descobriu que a gente consegue dar ilusão de movimento na imagem. Aí criou-se um tal de flip. Eu acho que tem um Pzinho aqui, um Ezinho, tá? Depois a gente corrige se estiver errado. Flip com L, book. Flipbook. Flipbook, porque é como se você pegasse um livro sem nada, sem nenhuma letra escrita, só folha branca. Aí você vai nas folhas brancas, na primeira folha você faz uma mão assim. Na segunda folha você faz uma mão assim. Na terceira uma assim. Na quarta uma assim. E vai colocando. Aí você pega depois o livro e folheia ele assim, ó. Tipo... Eu sei, rápido. Todo mundo está entendendo o que o professor está falando, né? Traz aqui teu caderno. Traz aqui, rapidinho. Vamos botar porque tem gente que às vezes não vai entender. Aí pega o livro e faz assim, ó. Ó, ó. Aí a pessoa olha por aqui, vai ver o bonequinho ou a mão, ou seja o que for, se mexendo. Pessoal, esse efeito foi fantástico, porque isso ajudou o ser humano a desenvolver o quê? A filmadora. Entenderam? Fazer uma filmadora. Pessoal, é lógico que depois de uma filmadora, já inventada, já criada, já aprimorada, aí começou-se a filmar, mas não adiantava que isso não servia para quase nada. Até que alguém teve uma ideia de criar uma linguagem, um jeito certo de filmar para poder contar histórias. E esse jeito certo de filmar para contar histórias deu origem ao cinema. Mas agora vocês vão cair do cavalo com o que eu vou dizer. No meio do caminho disso aqui que chegou até o cinema, sabe o que aconteceu bem aqui, ó? Os artistas ficaram em crise. E agora, como é que nós vamos fazer? Se eu pintava antes o retrato do rei, da rainha, de mais não sei quem, e agora tem uma tal de câmera fotográfica aí, que faz tudo que eu levava um ano para fazer, eles fazem 30 minutos. Olha o drama na cabeça desses artistas. E aí eles começaram a pensar, eles foram provocados, né? Começaram a pensar, nós temos que fazer alguma coisa. Aí uma revolução artística. Aí eles fizeram um movimento artístico, como você falou. E esse movimento tem um nome, pessoal. Ele recebeu o nome de impressionismo, que vocês vão estudar agora, né? Depois desse vídeo nós vamos falar do impressionismo. Então o impressionismo, que recebeu esse nome, não foi à toa, tá? Porque os artistas, sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a sair do ateliê, né? E começaram a pintar ao ar livre. Como, aliás, agora em abril vai ter aqui em Garopaba. Espero que vocês não percam isso. Um dos maiores eventos artísticos de Garopaba vai acontecer agora em abril. Pintura ao ar livre. Os impressionistas começaram isso, pessoal. Só que tinha um negócio, tinha um problema.
Ah, depois vocês procuram saber aí que eu te informo, tá? Tinha um problema sério. Dentro do ateliê era bom, né? Fico lá pintando. Hoje não vou pintar mais. Deixo lá, volto amanhã, pinto um pouco. E pintando ao ar livre. Aí começou a complicar. Porque a luz do sol não parava de mudar de acordo com a posição do sol. Então a pessoa começava a desenhar, pintar uma coisa, a luz estava de um lado. Se ela demorasse muito, o que ia acontecer? A luz ia mudar de lugar. E se a luz ia mudar de lugar, ele ia ter que começar de novo. Mas sabe o que os artistas malandros espertos fizeram? Eu sei. Malandro no bom sentido, foram muito geniais. Sabe o que eles fizeram? Eu sei. Eles começaram a pintar muito rápido. E aí, pintando muito rápido. E ainda mantendo, mais ou menos. Eles pintando muito rápido, eles desenvolveram uma habilidade de fazer uma obra de arte que parecia pintura e não parecia mais fotografia. Aí pronto, salvou a pátria. Porque eles começaram a pintar nessa rapidez e fizeram obras belíssimas como nunca tinham feito antes. Aí teve um crítico de arte, aquelas pessoas que ficam olhando as produções artísticas para dizer se é bom, se não é bom. Às vezes ele não entende muito, mas ele fala se é bom ou não. Sabe o que eles fizeram? Quando os artistas impressionistas chegaram para expor a sua obra num determinado salão de arte, eles foram recusados. Os bambambam da arte da época não aceitaram esses artistas e ainda falaram mal. Até que teve um fotógrafo que abriu um espaço, né, para esses artistas poderem fazer a exposição. Quando os artistas foram fazer a exposição, aí os críticos chegaram lá de novo. E aí olharam assim e falaram: isso não é um pôr do sol, isso é uma impressão de pôr do sol. Porque os artistas impressionistas pintavam bem rápido, muito rápido. Aí o artista já falou assim: que bom, então nós já temos um nome para o nosso movimento. Nós vamos então considerar a nossa pintura impressionista. E aí pegou esse nome. E aí começou uma coisa que a gente chama, para encerrar agora, dar um descanso para a nossa colega, iniciou ali a arte moderna. Pessoal, com essas explicações que o professor deu, eu acredito que vocês não vão errar nenhuma pergunta na prova sobre impressionismo em relação à sua origem e sobre cinema, como que o cinema foi aparecer no mundo. Primeiro foi a câmara escura, depois juntando esses dois, deu o quê? Filmadora. E a filmadora, com a linguagem, não é? Com a linguagem, deu o cinema. Pessoal, nossos agradecimentos. Qual é o seu nome? Júlia. Nossos agradecimentos a Júlia. Se o professor, na hora de editar, ver que ficou bem legal, nós vamos botar no grupo. Aí vocês podem assistir a aula deitadinha na cama, né? Tranquilo, estudando lá. Agora, quem mesmo assim não estudar, sai de baixo. Não é nem para estar na escola, né? Um abraço. Obrigado, Júlia.